Mais do que no calor da emoção, primeira vitória após mais de 15 meses, uma das vitórias mais impressionantes do Peter Sagan, João Almeida dando um show à parte. Quem estiver esperando um resumo no formato jornalístico, definitivamente esse não é o vídeo. Eu não sei nem por onde começar. 10ª etapa, Giro de Itália, 177 quilômetros. Era um dia não só para os sprintistas no final, mas também pelo sprint intermediário, então a luta era pela camisa Ciclamino dos sprintistas. Com 50 quilômetros se estabeleceu uma fuga. Dentro dessa fuga, alguns nomes, ou na verdade, talvez o mais importante, o Peter Sagan, com o interesse óbvio do sprint intermediário e quem sabe a vitória da etapa, assim como o Filippo Ganna. A partir do momento que o Peter Sagan estava na fuga, ele não começou nos primeiros movimentos da fuga. A fuga tentou se estabelecer com 20 km, com 30 km, diferentes formações com 50 km. Entre os caras da fuga estava o Peter Sagan, Filippo Ganna, Ben Swift. Esse cara aqui, ó, ele começou a destruir o pelotão e ele fez o possível para não destruir a fuga, apesar que os caras da fuga no revezamento, enquanto eles revezavam, a diferença era de 15, 20 segundos. Toda vez que ele ia para frente no revezamento da fuga, todos sofriam. O Filippo Ganna sofrendo na roda do Peter Sagan, sendo que a característica do Filippo Ganna contra-relógio, o cara é um monstro, e o Peter Sagan estava determinado a manter essa diferença do pelotão. Enquanto isso, no pelotão, a Groupama, para defender os interesses do Arnaud Démare, um pelotão completamente alongado, do primeiro cara ao último cara, todo mundo com a língua para fora, e o Peter Sagan conduzindo a fuga, fazendo um pelotão inteiro sofrer. Isso tudo começou com 50 quilômetros, ou seja, 120 quilômetros da chegada. Faltando 90 quilômetros para a chegada, o pessoal da Groupama, eles começaram a se olhar e falaram assim, não dá para aguentar isso. Dava para perceber visivelmente que quando eles revezavam, os caras estavam completamente exaustos, talvez não tivesse chance de fechar o gap, mas o gap continuava super pequeno, 20 segundos, 30 segundos. Faltando 80 e poucos quilômetros para a chegada, o pelotão, a Groupama, desistiu de fechar o gap do Peter Sagan. Sim, o Peter Sagan não estava sozinho, mas ele fazia 50% do trabalho dos 6, 7 ciclistas que estavam na fuga. Simplesmente uma obra de arte para quem gosta desses movimentos, e imaginar que o Peter Sagan sozinho ele conseguiu aniquilar, fazer um pelotão desistir, com certeza para a moral da Groupama não é algo interessante, para o Arnaud Démare muito menos, e para ele era algo muito importante em todos os sentidos. Hoje o Peter Sagan ele mostrou porque ele é um dos caras, talvez um dos mais vitoriosos, mais polêmicos e mais raçudos. Tá até difícil tentar criar uma coisa lógica dessa etapa, porque é muito difícil assimilar o que ele fez para todo mundo que pedala no pelotão, mesmo que seja pro nosso nível, mesmo dentro do nosso nível, você pegar um cara que consegue deixar um pelotão inteiro, isso era parte do pelotão desistir. E daí tinha, obviamente, ele coletou mais pontos no sprint intermediário, que oferecia a pontuação máxima de 12 pontos, e daí a questão era a vitória da etapa, que era muito incerto ainda, né? Porque especialmente os 50 km finais, eles eram mais sobe e desce e tinham o interesse da camisa rosa. Dentro da fuga, assim que o pelotão desistiu, imediatamente, porque assim, durante esses primeiros 60, 70 quilômetros, 80 quilômetros, os caras não conseguiram beber água, nem o pelotão, nem a fuga. Não conseguiram parar para fazer a parada natural, né, fazer xixi lá que eles fazem.
No momento que o pelotão desistiu, todo mundo, os gregários, todo mundo com o braço para cima, os caras com a mão na lombar, todo mundo conversando, porque ninguém acreditava que ele fez o que ele fez. E daí, no momento que o pelotão desistiu, provavelmente passou o rádio para fuga também, e daí a diferença de 30 segundos foi para 3, 4 minutos em questão de 5 quilômetros. E daí tem uma imagem do Filippo Ganna conversando com o Peter Sagan, tipo, meu, o que você fez? E os dois dando risada. E o Peter Sagan tava com aquela cara, meu, de psicopata. Ele falou assim, eu vou levar isso. A partir desse momento, a diferença se ampliou, só que o Peter Sagan ele continuava na missão, né, de manter a diferença e continuava a fazer todo mundo sofrer. Várias movimentações, alguns caras sobraram da fuga, faltando 20, 30 quilômetros, daí começaram alguns ataques na fuga. No final das contas, o Peter Sagan ele conseguiu responder aos ataques e ele conseguiu se deslocar um pouco junto com o Swift da Ineos Grenadier, foi o cara que conseguiu ficar com ele. Enquanto isso, no pelotão, imediatamente a Groupama, né, depois que eles fizeram o que eles fizeram no começo, os caras estavam todos no gancho, daí apareceu a UAE, depois apareceu a NTT para os interesses do Pozo Vivo, e daí começou a se caracterizar a luta pela camisa rosa, porque o primeiro cara que fez uma movimentação foi o Pello Bilbao, da Bahrain McLaren, que ele tinha perdido um pouco de tempo, então era interessante ele recuperar um pouco de tempo da classificação geral. Ele foi o cara que saiu e tentou fechar o gap com o Peter Sagan, no momento que o Peter Sagan estava sozinho e tinha largado o Ben Swift. Então tinha o Peter Sagan na frente, o Pello Bilbao da camisa, interesse da camisa rosa perseguindo, e o pelotão, porque daí o pelotão tinha um interesse de fechar o gap com o Pello Bilbao. Nesse momento, o Pozo Vivo, que também foi um destaque do dia, ele teve um pneu furado no momento nervoso, e não é que o cara parou, super calmo, trocou a bicicleta, daí o mecânico se atrapalhou, não sabia se trocava a bicicleta, trocava a roda. Enquanto isso, os caras da camisa rosa, meu, voando. O cara não só trocou a bicicleta, como conseguiu se reconectar com o grupo da camisa rosa. E daí começou a luta da camisa rosa. O Pello Bilbao, ele foi neutralizado, faltando poucos quilômetros da chegada. Pozo Vivo estava lá, Pello Bilbao, João Almeida, Vincenzo Nibali. O Jakob Fuglsang teve um problema mecânico, talvez ele tenha perdido alguns segundos no calor da emoção, não tem ainda o resultado da classificação geral. E daí, faltando 2, 3 quilômetros, o Peter Sagan tinha 20 segundos de vantagem e o cara simplesmente, meu, assim, ele ganhou a etapa de uma forma, é tão absurdo imaginar o que ele fez, porque do momento que ele saiu 50 km, durante 122 km, todo mundo que esteve com ele em algum momento na fuga sofreu. E ele largou todo mundo da fuga, e ele largou o pelotão, porque afinal de contas ele ganhou a etapa, e o pelotão tinha interesse de andar rápido. Arnaud Démare e Groupama, os caras nem apareceram, entendeu? Era justificável todo esse esforço do ponto de vista matemático, pontos, talvez não, porque somando os dois, o sprint intermediário e a chegada, foram 12, foram 25, 26 pontos, né? Sendo que uma chegada de sprintista você tem 50 pontos de acúmulo, mas não é só a questão matemática, é a questão da vitória, de fazer esse show que ele fez hoje, e com certeza isso vai fazer bem demais para ele. Eu acho que não tem forma melhor de reencontrar a vitória do que o que ele fez hoje. Destaque para mim da classificação geral, sem dúvida, foi o Pozo Vivo pelo que ele fez, pneu furado, conseguiu se reconectar. No momento que estavam todos os interessados pela luta da camisa amarela, o João Almeida, ele foi para frente, todos os interessados estavam sem companheiros de equipe, então eles tinham que tomar a decisão, ou eu ajudo, ou eu deixo o gap aumentar em relação ao Pello Bilbao. Todos trabalharam juntos, e no final, após o Pello Bilbao estar neutralizado, quem fez o sprintzinho ainda foi o João Almeida, para justificar a camisa rosa. Então, por enquanto, o João Almeida está intocável
com a camisa rosa. Durante a edição eu vou colocar o resultado da classificação geral para vocês. Não sei ainda o que mudou na classificação da camisa azul, então eu vou colocar aqui para vocês agora. Eu não vou falar porque eu não sei. Então tá aqui a classificação azul, deem uma olhada quem tá com a camisa azul. E em relação à classificação da chegada da etapa também. Eu acho que é isso, a etapa de hoje foi incrível. Eu acho que eu não consegui fazer um bate-papo muito racional, porque eu tô de verdade impressionado com o que o Peter Sagan fez. Durante 122 km, fazer todos os ciclistas que tiveram o desprazer de tentar pedalar com ele sofreram. Eu acho que tem uma admiração como um todo do pelotão nesse momento, pela capacidade dele como atleta. E os caras com certeza da camisa rosa, eles não esperavam que talvez hoje fosse um dia desgastante como foi para manter a classificação geral. Eu acho que é isso, galera, o bate-papo de hoje, 10ª etapa, tá ficando cada vez melhor. Abraço, tchau.